Fala pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Então, estamos chegando no módulo 3, um módulo que eu acho que é um dos mais importantes, que é o módulo de prospecção e vendas. Não sei quantas pessoas já tiveram esse contato com o trabalho de empresa para empresa, que é o B2B, quantas trabalharam vendendo um serviço, não sei bem a base que vocês têm. Mas eu digo um negócio para vocês, pessoal. A minha base era zero sobre isso. Zero por quê? Porque a minha vida todinha eu trabalhei sempre pensando em me formar, né? Eu sou advogado e na faculdade, infelizmente, a gente não aprende esse tipo de coisa, a gente não aprende a ter nenhum tipo de expertise comercial. Quando eu entendi que para a gente viver daquilo, para me viver da advocacia, eu ia ter que aprender a vender, por sorte, graças a Deus, eu sempre fui muito bem relacionado, sempre tive um ciclo de amizade muito bom, como a gente diz aqui no Ceará, eu sou meio que desenrolado, não sou um cara que se encabula muito, não sou um cara encabulado, não sou um cara que tem muita vergonha, então eu converso com muita gente, fui cantor também, então não tenho aquele medo de público, apesar de dar, né, aquele nervoso quando às vezes a gente vai falar para muita gente, mas eu tive uma base boa para isso, mas ainda assim entender que venda é um processo, entender o que é um funil de vendas, entender o que é prospectar, entender o que é qualificar, entender o que é fechamento. Isso tudo para mim, pessoal, foi uma coisa de muita dedicação, muito estudo, onde muita coisa eu aprendi gratuitamente, aprendi muita coisa do YouTube. Tem um canal do YouTube, André Ortiz, o cara é muito bom, pessoal. André Ortiz, vejam esse canal. É um cara que muita coisa gratuita ele coloca no YouTube dele. Lógico que ele tem lá, eu acho que tem um curso, tem um infoproduto que ele vende, mas muita coisa, muitos ensinamentos, muitas coisas legais. E uma coisa que está muito associada à venda é a cabeça da gente. Nós temos que ter também um controle emocional, nós temos que ter tudo muito em ordem na cabeça para que as nossas vendas elas possam realmente refletir, né, aquilo. Você tem que entender de autogestão, você tem que se autogerir, entender que você, para ter um certo resultado, você vai ter que se doar, você vai ter que ter disciplina, você vai ter que, dentro daquela meta diária de contato, você tem que levar rigor naquilo. É como se fosse um peso de academia, né? Geralmente você pega ali 15 quilos, na outra semana você já consegue aumentar um pouco mais de peso para 18, já vai para 20, quando você vê, você já está com a carga totalmente diferente daquela que você começou. A mesma coisa para cá, para a nossa lógica, trazendo isso para cá. Então, pessoal, nós temos um produto que ele é essencial. Só as pessoas muitas vezes não percebem ainda que é essencial. Então, nossa missão é que a pessoa comece a enxergar aquilo não como uma coisa supérflua, uma coisa por puro luxo, mas uma coisa que, na verdade, que seja o determinante entre a continuidade ou não da marca com aquela identidade que se comunica com o cliente. Tu está entendendo a importância disso? A importância de você poder registrar? Não precisa ser só para franquear, esse tipo de coisa, mas para garantir que aquela marca, que aquela identidade que tu se comunica com o teu cliente, criatura, seja sempre aquela, que não passa alteração. Isso é o principal. Isso é o maior bem intangível de qualquer tipo de empresa, é a marca, pessoal. Então, vamos começar pela questão do perfil ideal. Existe um perfil ideal, é sempre esse. Olha, pessoal, vou ser sincero com vocês. Existem empresas que são focadas no público A. Então, esse tipo de empresa, eles já têm muito bem segmentado isso. Não que você não consiga fazer isso. Mas o cliente A, ele é um cliente que deve, né, você tem mais tempo, você tem que não paquerar. Depois da paquera vem o namoro, depois do namoro vem o noivado, depois do noivado o casamento. E às vezes você perde muito negócio. E mesmo que ele seja grande, não quer dizer que ele vá fazer muitas marcas. E nós, pessoal, já vou advertindo, não temos diferenciação de preços por porte de empresa, tá certo? Ainda não temos.
Talvez no futuro, se a gente tiver, que a gente possa desenvolver um plano de consultoria, prêmio e tal, a gente possa desenvolver no futuro, a gente pode ser que seja desenvolvido sim, mas a gente não tem, então a gente não faz esse tipo de diferenciação. Mas hoje, todo santo dia, milhares e milhares de empresas estão iniciando nas diversas juntas comerciais do Brasil, aqui do Ceará, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas, ou seja, de Alagoas, pessoal, é muita gente entrando na empresa. E é porque nós vivemos, isso é fato, um momento de crise econômica, nós vivemos isso, mas a formalização de novas empresas sempre vão tendo. Então, a nossa demanda é uma demanda que ela é crescente, ela não é uma demanda da Kodak. Hoje, quem é que compra filme para bater foto? Ninguém, porque existe celular, existe hoje, está voltando à moda, né, as câmeras digitais, mas aquilo passou, o nosso não, o nosso serviço ele não vai passar. Nós trabalhamos com exclusividade e proteção. Quem trabalha com esse tipo de coisa, pessoal, não para não, tá bom? Então, a nossa demanda, ela segue crescente. O que temos que fazer é chegar no pessoal, saber lidar, saber abordar, saber explicar. Então, o perfil ideal de cliente da moita qual é? Todos. Muitas vezes aquele que nem CNPJ tem, pessoal. Muitas vezes você vê ali na sua cidade uma determinada lojinha ali muito boa, que tem uma boa presença digital, que aquele dono, aquela dona, eles se esmeram pelo aquele negócio, que eles querem criar autoridade, eles querem se diferenciar do mercado e tal. Essa pessoa muitas vezes nem tem CNPJ e ele é um cliente ideal, até porque o nosso serviço de registro de marca é possível para pessoa física ou pessoa jurídica. O que a gente pode fazer é que no passar do tempo, no passar dos anos, a gente foi refinando isso. Não que muitas vezes esse cliente que a gente vai colocar aqui como o mais complicado deixe de fazer. Não, às vezes é o canal que chega até ele que faça, muitas vezes, ele comprar aquele determinado serviço. Veja, por exemplo, uma coisa que eu vou contextualizar. Imagine um senhor que tem uma mercearia, um mercado pequeno ali de bairro e tal, que seja aquele senhor de 60, 70 anos, que é aquele senhor que tem horror à internet, que o negócio lá dentro não tem Instagram, que tem uma máquina de cartão com muito esforço de um filho que ele fez colocar lá porque estava perdendo muita venda e tudo, mas é aquele negócio bem arcaico. É muito complicado você chegar até o perfil de uma pessoa dessa. Né? Até você convencer aquela pessoa a registrar aquela marca dele. Não, eu tenho 30 anos aqui já. Então essa pessoa é bem mais complicado você catequizar para que faça o registro de marca. É muito mais complicado, sim. Isso é notório. Isso é uma coisa que a gente vê no dia a dia. Mas um compadre dele que tem também um negócio, que registrou com a Moita Marcas, quando fala para ele, que diz, minha marca agora é registrada, quem estiver usando ela eu posso proibir, eu fui lá no escritório e tal, e o pessoal fala muito, patenteei minha marca, opa, aí já chega nele diferente, porque chegou no canal que para ele é validado e que para ele é interessante a venda ser feita. Então, nesse jeito aqui, talvez, sim, a gente consiga vender para aquele senhor mais cabeça dura. Então, como a gente tem que trabalhar com um volume maior de contatos, então a gente tem que procurar alguns sinais de empresas que estejam propensas a fazer registro de marca. Que são o quê? Empresas que a gente vê que são sérias, né? Nada de golpistas, a gente vê o povo da cidade falando muito difícil. Outra coisa, empresas que têm as redes sociais ativas, elas são empresas mais propensas a fazerem o registro de marca. Tá certo? Elas são empresas mais propensas. Por quê? Porque elas cuidam, zelam, querem ter autoridade. Então, naturalmente, elas vão ser empresas que vão estar mais disponíveis a fazer o registro de marca, tá certo? Como é que eu posso falar aqui para vocês também? A identificação que a gente faz desses clientes. Quando a gente tem dois tipos de análise. A microanálise, que é quando uma análise que a gente faz daquele, por exemplo, de um determinado bairro que a gente conheça. Por que eu falo nisso?
Pessoal, para vocês que estão iniciando, vou ser bem sincero com vocês. Tentem testar as técnicas de abordagem, as respostas a objeções com pessoas próximas, ou pelo menos da mesma cidade, que lhe conheçam de alguma forma, tá bom? Por quê? Porque dali é mais fácil você converter a venda. E aquele que você não converteu muito bem, você tem a oportunidade de chegar e pedir um feedback. Ó, mas por que é que você não quer fazer agora? Então, você com esse tipo de feedback, que é muito importante, você saber o porquê não quis, não achou necessidade de se fazer agora. Então, aquilo ali vai refinar a maneira que você vai apresentar, a maneira que você vai tratar determinados clientes, vai fazer que você entenda a partir das primeiras conversas, o tipo mais ou menos de cliente, o que é que aquele cliente mais valoriza, se é o gatilho de emoção, se é o gatilho do medo, se é o gatilho da escassez. Então, tudo isso você vai começando a pegar. Então, é muito interessante que você se atente a isso em treinar em casa. Que é o quê? Treinar em casa, que eu digo, as pessoas do bairro, da sua cidade. Ó, meu irmão, cara, como é que meu irmão trabalha numa firma ali? Vamos fazer o seguinte, chega aqui, peça suporte, olha, faz essas pesquisas aqui para mim, separa aqui 10 empresas, separa aqui. São 10 empresas de conhecido. Veja quantas podem ser registradas, quantas já têm registradas, ou quantas para ser registradas precisam de uma adaptação. Dessas 10, aí você vai entrar em contato com eles e tal. E em paralelo, com a lista lá que você vai ter para prospectar os clientes. Beleza? Até aí tranquilo? Então, pessoal, é muito interessante que vocês adquiram essa maturidade de tentarem falar com o pessoal mais próximo para tentar refinar a maneira que vocês estão falando, tá certo? Lógico, existe um pitch de vendas que vai ser passado para vocês, ou a maneira que geralmente a gente aborda, mas, pessoal, não adianta mentir. Precisa-se de volume de contato. Não tem segredo isso daqui. Precisa-se de volume de contato, tá bom? Porque muitos você fala, aí muitos estão ali na correria do negócio, muitos não são, muitos dos contatos nem são os tomadores de decisão, às vezes cai na mão de funcionários, os funcionários não passam o recado, mas desses, muitos também não vão responder. Opa, mas por quê? Então, daquele porquê, naquele momento que a pessoa responde, você tem que ter muita sabedoria de como você vai conduzir aquele negócio dali para frente, para que você capte a atenção dele e que o sistema dele entenda que ele precisa daquilo e precisa agora, tá certo? Então, isso é uma arte de vendas para qualquer coisa. Eu não sou um vendedor, que eu posso dizer para você, eu gosto de estudar, eu gosto de ler, eu gosto de sempre me encontro com meus amigos, sou muito curioso, pergunto a maneira que eles fazem, como é que eles faziam antes, se eles já passaram a mesma coisa que eu estou passando. Então seja curioso também. Tem muito material gratuito, pessoal, muito material gratuito, que está à disposição de todos vocês, para que vocês possam consultar na hora que quer. Então está ali, está à disposição de vocês. Então levem isso em consideração, tá certo, pessoal? Então, a abordagem, a gente vai passar um pitch de vendas, que é apresentando a nossa empresa, que é falando que justamente já começa a parte da necessidade e fala a solução, e aí a gente já oferta a ação, que é para justamente, a gente pode se falar um pouquinho por aqui mesmo, porque assim, pessoal, questão do telefone, eu pelo menos nas minhas vezes, é bem mais difícil a questão do telefone hoje, do pessoal atender. Então, a comunicação hoje ela ficou muito WhatsApp. E você tem que ter muita atenção para não esfriar o seu lead. Que às vezes a pessoa até naquela hora, a pessoa está interessada em fazer. Mas aí você não responde na hora. Não, vou almoçar aqui, depois eu falo aqui. E aí o que é que acontece? Tu perde o time da negociação. Quando tu volta para a mesa para negociação, o teu cliente já não está mais na mesa para negociar. Ele já quer se sair daquilo porque ele já achou outra prioridade. Então, é interessante, pessoal, que vocês não percam o tempo, não percam o time de negociação, tá bom? Então, tem que se haver uma linguagem própria, uma linguagem profissional. Lógico, nós não somos robôs, não somos chatbots, então somos humanos, temos que falar como humanos. Muitas vezes, se você vê que é uma pessoa que gosta mais de áudio, manda áudio.
Se for uma pessoa que queira logo que ligue, mas na comunicação, por favor, pessoal, priorizem a escrita correta. Vocês vendem um serviço muito, como é que eu posso dizer? É um serviço profissional, é um serviço técnico, né? Profissional, um serviço técnico. Então, por mais que seja uma pessoa que não tenha tanta base e tal, assim, não use, na verdade, não use uma linguagem muito rebuscada, que isso não é para fazer, que isso é chato, isso é prolixo. Use uma linguagem coloquial, mas uma linguagem educada, uma linguagem direta e que passe confiança para aquela outra pessoa que está ali do outro lado, tá certo, pessoal? Dessa maneira, vocês vão falar com o cliente. E como é esses meios de prospecção? Vamos falar agora do mapa. As prospecções a gente faz uma ferramenta que exporta, pelo menos a que eu uso, uma ferramenta chamada máquina de leads. Ela faz uma busca via Google de determinados nomes que eu coloco, cidade ou bairros, boto o nome lojas femininas, lojas de calçado, coloco o bairro ou a cidade, ele vai emitir uma lista. Nessa lista a gente consegue ver rede social, se tem rede social, ver se é ativa, a gente vê o contato que está lá disponível, a gente vê o e-mail, então a gente consegue chegar naquela pessoa. Às vezes é contato de funcionários, então a gente tem que falar educadamente, olha, eu trabalho aqui por registro de marca, você poderia, por gentileza, passar para a sua gestora, já que é uma coisa muito importante, que pode impactar até mesmo o funcionamento da loja e tal. Então é interessante que isso seja colocado. Então, uma das principais ferramentas de prospecção que eu vejo, lógico, existem inúmeras ferramentas, existe Snowview, existe Leads2B, que basicamente o que eles fazem? Você vai, coloca lá o porte, o número de funcionários, capital, data de abertura e tal, dentro daquilo ali, bota o nicho lá, por exemplo, comércio, têxtil, não sei o que. Depois que você faz isso, ele gera determinados leads, você vai pegar aqueles leads, vai ter lá os contatos, você vai revelar e entrar em contatos com eles. São ferramentas boas? São, muito boas. Só que são ferramentas que, quando a gente vai para o nível de operação que a gente está para o nível maior, acaba que te restringe muito ao micro e pequeno empreendedor, porque eles dão a qualificação ali, já são para empresas maiores, eu acho mais assertivo para essas empresas maiores, B e A. Já para nós que podemos pegar realmente aquele pessoal que é a maioria dos empresários hoje que estão, né, os microempreendedores e tal, então a gente acha melhor, eu acho melhor fazer essa prospecção via lista. Então, a gente faz essa lista e vai entrando em contato e existem duas maneiras diferentes. Geralmente você faz ou via disparo, onde você pega aquilo ali, existem alguns aplicativos para fazer isso também, alguns aplicativos, alguns softwares, onde você consegue até colocar a questão da cadência, né, para não ter seu número banido, porque, pessoal, tem que ter muita atenção nessa questão de disparo. O disparo para números que não querem falar com você, você vai ter seu telefone banido. Então, mensagens iguais, enviadas para muita gente no mesmo tempo, acaba que vão banir o teu número. Então, tem essa necessidade de se ajustar contato a contato, tá certo? Mas não é uma coisa que vai demorar muito tempo, que vai te estressar para fazer, não. É uma coisa bem tranquila, que a gente vai passar isso para vocês também, quando a gente estiver mostrando o pitch de vendas, a maneira que a gente vai falar com as pessoas, tá certo, pessoal? E uma coisa, pessoal, que é muito importante ao entrar em contato com os clientes, ao trazer eles para a conversa, se ele disser que o nosso serviço está caro, pessoal, pode ter certeza de uma coisa. Alguma coisa nós erramos no momento de apresentar. Porque assim, nós temos um serviço que vai garantir exclusividade para a marca dele. Nós temos um serviço que pode, com aquela marca, franquear ou licenciar. Nós temos um serviço que proíbe qualquer tipo de cópia, qualquer tipo de outra pessoa que estiver usando, eu posso proibir. Posso também vender se eu não quiser mais aquela marca.
Então a gente dá várias oportunidades, como eu já falei no segundo módulo. Então, quando a gente fala o preço, né, a precificação do nosso serviço, o que tem que causar é estranheza no nosso cliente e que ele diga, poxa, é só isso mesmo, eu tenho que pagar mais alguma coisa para vocês? Pessoal, se o cliente fizer isso aí, 90% da tua venda está concluída. Se ele disser que está caro, ou nós erramos, feio, não conseguimos agregar valor ao nosso serviço, ou aquela pessoa realmente já foi para a conversa para dizer não. Então, não se estigmatize. Mas, pessoal, o registro de marca, o nosso preço, nosso valor é gigantesco. Nós somos uma empresa que não tem uma reclamação, não reclama aqui. Nós não temos um processo judicializado contra a gente. E por que eu digo isso? Porque se vocês forem olhar no Reclame Aqui, empresas de registro de marca, vai estar lotado de reclamação, porque infelizmente existe muita gente mau caráter fazendo mau caratismo, né? E nossa empresa prioriza a seriedade, prioriza a transparência com nossos clientes. Nós damos a garantia da marca, nós assumimos esse risco no momento que a gente viabiliza para o nosso cliente. Então, pessoal, tudo isso é coisa da gente ter em mente e saber que nós estamos vendendo um valor, nós estamos vendendo um serviço de grande valor agregado e que a nossa precificação é muito aquém do que se deveria ser mesmo. Para ser sincero, pessoal, esse valor está com a gente desde a pandemia. Eu não aumentei R$1, já aumentou tudo. Vocês veem aí, eu não sei em que tempo você vai estar assistindo esse treinamento no módulo agora, mas aqui em 2025, estou em março de 2025, vou ser sincero com vocês, tem café de R$23, então tudo subiu, mas o nosso serviço permaneceu de forma a democratizar as empresas que também estão sendo muitas vezes maltratadas numa crise e tudo. Então, nosso serviço, pessoal, tentem, agreguem valor. Expliquem o nosso serviço como ele realmente é, que aquela pessoa que estiver disponível para negociar, que queira comprar, ela vai sim fechar negócio com você, porque você não está vendendo preço, você está vendendo valor, apesar do nosso preço ser muito bom. E digo para vocês, com toda a certeza do mundo, da forma que a gente faz, com garantia, nosso preço é o melhor do Brasil, tá certo? Então, pessoal, vão existir inúmeras objeções. Se vocês forem aí na página 25, existe um exemplo prático que para um pouquinho, quando acabar esse módulo, dá uma olhada nele, entende um pouquinho do que é que está sendo falado, que vai fazer, o que eu falei vai fazer muito sentido para vocês. E aqui a gente vai para as objeções. Pessoal, as objeções aqui foram listadas, salvo engano, 8, deixa eu só confirmar. 8 objeções. Mas não são só 8 objeções, essas são as mais comuns. E cada uma delas a gente tem a resposta, mas podem ser que vai existir outras objeções. Mas te afirmo uma coisa, te digo com toda certeza, o nosso suporte ele vai estar pronto para qualquer objeção. Eu vou estar pronto para responder vocês também, caso seja uma dúvida mais técnica, alguma coisa, eu vou estar aqui para nessas primeiras vezes que for precisar, que um cliente de vocês precisem de uma reunião, que vocês não estejam se sentindo ainda seguros 100% para segurar uma reunião. Pessoal, ponham à disposição 100%, a gente alinhar também, só a questão do tempo, né? A questão da data para que eu possa participar dessa reunião, para mim não é problema nenhum. O que estiver à minha disposição, de te dar ferramentas, de te deixar tranquilo, de te deixar seguro para trabalhar com isso, eu vou deixar. Então, pessoal, vamos dar uma olhadinha da página 25, 26, 27, 28 e eu vou passar uma tarefinha, tá certo? Vocês vão ler todas, qualquer uma dessas objeções que vocês tenham dúvida, vocês vão anotar, deixar anotadozinho, para que quando a gente vá para o nosso encontro remoto, para que a gente possa discutir e que essa dúvida que você tenha, muitas vezes é a dúvida de outro colega representante também, que a gente possa prontamente sanar, tá certo, pessoal? Então, pessoal, no módulo 3 a gente está encerrando. No próximo módulo a gente vai falar das ferramentas. Nessa parte de ferramentas, pessoal, é muito interessante, vão ser disponibilizadas também algumas telas para que vocês possam
entender melhor como funciona na prática. Então, quem ficou até o final, muitíssimo obrigado pela atenção de vocês. Mais uma vez, a ansiedade está muito grande para que a gente possa encerrar esse treinamento, para que a gente possa pôr tudo que a gente está aprendendo aqui em prática e que isso seja revestido e que venha tudo de volta para a gente de forma próspera e abençoada, que eu tenho certeza que todo negócio onde você se dedica, onde você renuncia, onde você tem disciplina, isso é prontamente recompensado, tá certo? Pois, pessoal, um grande abraço, a gente fica por aqui até o módulo 4, tá certo? Um abraço, pessoal!